Fala galera, tudo bom? Professor Carlos aqui, de Geografia. Vamos dar início à nossa primeira aula online. Vamos falar hoje sobre a correção do exercício. Esse exercício foi revisão da expedição 1, para ser mais preciso do percurso 1 e 2, ok? Ele foi disponibilizado para vocês no dia 20 de março. Só para estar situando vocês um pouco melhor. 1. De acordo com o que estudamos, explique o que são paisagem e território para a geografia. Eu tenho que, para a geografia, paisagem é tudo aquilo que a nossa visão alcança, ou seja, tudo que está presente no espaço e sendo observado. Tudo aquilo que a gente consegue perceber com o nosso olhar, eu chamo de paisagem. Se eu mudo o meu olhar, se eu mudo o meu foco, eu estou mudando a paisagem. Território é uma porção do espaço geográfico delimitado por fronteira, onde alguém exerce poder. Grave isso aqui, porque isso aqui é bem importante. Onde alguém exerce poder, ok? Eu tenho uns exemplos aqui. Por exemplo, eu tenho essa paisagem, eu vou chamar ela de paisagem natural, porque nela predomina elementos naturais, como as árvores, a vegetação, o rio, o relevo e tudo mais. Já nessa aqui, ó, eu vou chamar de paisagem cultural, porque nela predominam elementos culturais, que são os prédios, as casas, no caso, a rua, a ponte, ou seja, tudo aquilo que foi construído, transformado pelo ser humano, ok? Território. O melhor exemplo de território que eu posso dar são os países em si. Porque um país, ele é formado, ele é um espaço do território no qual eu vou ser delimitado por fronteira. Olha só, o Brasil aqui é a fronteira do Brasil, dividindo o Brasil de outros países, no qual alguém exerce poder. Aqui no caso, o governo brasileiro, e em cada país o seu governo próprio. Então, território é um espaço territorial no qual é delimitado por fronteiras, aonde alguém exerce poder. Mas a gente tem que lembrar que território, ele não é fixo, ele pode ser alterado, tanto crescer quanto diminuir. O melhor exemplo disso é o Brasil. O Brasil lá, ó, na época do descobrimento, no qual dividiu-se a América Portuguesa e a América Espanhola pelo Tratado de Tordesilhas, o território brasileiro ele vem crescendo, ó, vem sendo alterado a cada ano. Por exemplo, em 1789, o território brasileiro, ó, ele já estava quase formadinho, mas faltava alguma parte da Amazônia. Aqui, ó, ele tinha perdido um pedacinho para o Paraguai. Melhor, perdido não. Ele não tinha ganhado ainda esse pedaço para o Paraguai. Ele ganhou esse pedacinho aqui, ó, quando na Guerra do Paraguai, que o Brasil anexou esse território para si. Aqui também, ó, o Brasil, alguns estados ainda não eram formados. Goiás era um estado só. Mato Grosso também um estado só. E conforme foi passando o tempo, ó, perceba que ele foi alterado, ele foi ganhando. E já que em 1990 nós temos a nossa definição atual que nós temos no mapa brasileiro, no qual não incorporou mais nenhum território depois disso. 2. Quando você pensa em uma viagem, logo imagina os lugares e as pessoas que vai conhecer. No entanto, você já parou para pensar na relação que existe entre determinado lugar e as pessoas que vivem nela? Bom, para entender melhor a relação entre o espaço e as pessoas, a geografia distingue dois tipos de espaços: espaço natural e espaço geográfico. Gente, lembrando, e melhor, frisando aqui, que espaço natural e espaço geográfico é totalmente diferente de paisagem natural e paisagem cultural, ok? São diferentes os conceitos, tá? E explique a diferença entre esses dois tipos de espaço. Eu tenho que o espaço natural é aquele espaço que ainda não foi modificado pelo ser humano. Já o espaço geográfico, esse sim, ele foi habitado, transformado e utilizado pelo ser humano. Um exemplo bem bacana que eu posso dar é aqui, ó, o Rio de Janeiro. Antes, na época do descobrimento, olha só, o Rio de Janeiro ainda não tinha sido alterado ou transformado não sofreu grande impacto.
Já aqui não, ó. Quando o Rio de Janeiro atual, eu tenho que grandes construções do ser humano, a orla da praia totalmente alterada, algumas casas construídas aqui, ó, ao longo. Então eu tenho que o espaço natural é o espaço que não foi alterado pelo ser humano. Nessa imagem aqui eu tenho espaço natural, porque ainda não tinha sido alterada. Já o espaço geográfico é esse espaço que é alterado, modificado e utilizado pelo ser humano. Tranquilo? Qualquer dúvida, coloca lá. Considerando que o espaço natural e o espaço geográfico estão submetidos a forças nem sempre visíveis, capazes de transformá-los, no qual denominamos de forças naturais e forças sociais. O que eu estou dizendo com esse textinho? Que o espaço geográfico ele pode ser alterado tanto por forças naturais quanto forças sociais. Aí vem a pergunta: com base em seus estudos, explique o conceito dessas forças, tanto a natural quanto a social. E você aponte transformações ocorridas no município ou rua em que você mora ao longo do tempo. Bom, primeiro vamos à primeira parte da questão, explicar o que é. Força natural ou forças naturais são as forças provenientes da natureza que transformam o espaço e, consequentemente, a paisagem, como ação das águas, vento, terremoto, erupções vulcânicas e muitas outras formas que a natureza tem de transformar a paisagem, transformar o espaço geográfico. Bom, e segundo são as forças sociais, que essas decorrem das ações humanas no meio ambiente e também transformam o espaço, modificando as paisagens. Construções de casas, ruas, degradação do meio ambiente, desmatamento e muitas outras formas que o ser humano tem de transformar o ambiente onde ele vive. Aí eu tenho alguns exemplos, como, por exemplo, o terremoto, ele pode alterar totalmente o espaço geográfico numa grande cidade. Os vulcões, essa imagem é bacana, que ela é do Havaí, na última erupção que teve. Olha só o tamanho do desastre que ocorreu. Olha como a paisagem foi alterada pela erupção vulcânica. Outra forma de ser alterada é pelas forças sociais, que é o que? A construção. Essa aqui é legal, que mostra a parte de cima, Dubai antigamente, agora Dubai nos dias de hoje. Olha como a força social, a transformação que o ser humano impôs ao lugar foi surpreendente. Muito, alterou muito, parece que é outro lugar. Um outro exemplo, olha só, aqui eu tenho Nova York. A força social, ó, antigamente os prédiozinhos baixos, aí foi crescendo, aumentando. Não sei se você já ouviu falar das Torres Gêmeas, no qual elas foram destruídas pela força social por um homem. Eles destruíram os dois prédios que eram gigantescos nesse lugar aqui. E atualmente como é? No passado, atual. Isso eu vou chamar de força social. Ou seja, é o grau de transformação que o ser humano impõe ao meio ambiente. 4. Explique a diferença entre paisagens protegidas, paisagens degradadas e paisagens de desigualdade social. Eu tenho primeiro que paisagens protegidas são aquelas protegidas por lei, ou seja, não podem sofrer alteração pela ação humana. É proibido por lei ser alterada, como uma reserva indígena, uma reserva ambiental, um parque nacional. São proibidos por leis de serem alterados. O ser humano não pode cortar nenhuma árvore, para você ter uma ideia. Segundo tipo de paisagem aí, as paisagens degradadas são resultado da ação inadequadas ou mesmo destrutivas realizadas pelo ser humano. Ou seja, essas paisagens são aquelas que o ser humano estão praticamente destruindo o meio ambiente. Um rio poluído, um lixão, um desmatamento, queimadas, ou seja, é uma força social que o ser humano impõe ao meio ambiente de forma destrutiva. Paisagens de desigualdade social. Principalmente, a principal causadora desse tipo de paisagem é a diferença de renda entre as pessoas. Que de um lado eu vou ter pessoas que vão ter as suas necessidades supridas e de outras não.
Olha só, vamos exemplos aqui para ficar mais claro. Aqui eu tenho um exemplo de um parque nacional, de uma área protegida, de uma paisagem protegida. Aqui eu tenho uma área protegida. Aqui pode ser um patrimônio histórico, um patrimônio cultural. Um exemplo mais pertinho da gente é a Fazenda Colubandê, que ela é tombada, ela não pode ser alterada, destruída, quebrada, ou seja, o ser humano não pode alterar de qualquer forma que ele bem entenda. Ele precisa tem todo um trâmite para fazer qualquer coisa com aquela paisagem. Uma paisagem degradada, esse aí é um rio poluído. Outro, a essa aí da desigualdade social. Eu tenho de um lado prédios luxuosos e encostado aqui do ladinho, ó, que vai separar só um muro, uma favela no Rio de Janeiro. Perceba que desse lado aqui, ó, as pessoas têm uma condição de vida muito boa. Tem água encanada, esgoto, alimentos saudáveis, educação, saúde. Já aqui, não. Muitas dessas casas não têm água encanada, tratamento de esgoto, não tem como se locomover. Percebe a diferença? Em uma única paisagem eu consigo perceber a desigualdade social entre elas. Lembrando que essas são só apenas 3 exemplos. Existem inúmeros outros tipos de paisagens. Eu quero me atentar nessas 3 porque são as 3 principais. 5. Imagine que você tenha que explicar para uma pessoa a relação de povos indígenas com a terra, a natureza e os lugares onde vive. Bom, quais os fatos e ideias você apresentaria? Faça um pequeno texto explicando esses fatos e ideias. A ideia aqui é você escrever um pequeno texto demonstrando como que é a vida do povo indígena com a natureza, qual a relação que eles possuem com a natureza. Essa é uma questão pessoal, cada um vai ter a sua, não existe resposta certa e nem resposta errada. Eu vou tentar aqui ajudar vocês com algumas imagens. Por exemplo, eu tenho a relação do povo indígena entre gêneros, onde a mulher é responsável por cuidar da casa, fazer artesanato, comida e tudo mais. Já o homem é responsável pela lavoura, pela caça, pela pesca. Eles possuem uma relação muito harmônica com a natureza, no qual eles só retiram da natureza aquilo que eles precisam. Eles não é igual o homem branco que acaba destruindo a natureza para ter mais, plantar mais, tirar mais recurso, vender mais. Não, o índio ele só vai retirar da natureza aquilo que ele precisa. Uma outra imagem aqui, ó, ele retirando a seiva de uma árvore, provavelmente para fazer algum remédio, alguma coisa que vai ajudar na cura. 6. Geralmente os lugares não se encontram isolados, eles se relacionam um com os outros, lugares próximos, distantes, por eles influenciados ou recebendo influência. Bom, com base nessa pergunta, nessa afirmação, dê o conceito de lugar para a geografia. Eu tenho que um conceito geral de lugar é que lugar é qualquer lugar. Só que para a geografia eu vou mudar um pouquinho isso. Por quê? Lugar para a geografia é uma parte ou porção do espaço geográfico no qual interagimos, ou seja, no qual nós temos o quê? Um tipo de relacionamento. E lugar ela pode corresponder tanto a menor dimensão de escala ou a maior possível. O conceito de lugar vai permitir fazer essa escala, tanto do menor quanto para o maior. Um exemplo, eu tenho a nossa rua. A nossa rua ela é um lugar no qual ela vai representar o que? A menor escala possível. Já ela pode ser o nosso bairro, ela pode ser também o nosso estado, o nosso país, o nosso mundo, ou seja, lugar, ele vai ser qualquer lugar, mas desde que faça algum sentido, influencie alguma coisa na minha vida ou na vida de outras pessoas, ok? Bom, muito obrigado por esse tempo, peço que vocês
Se tiver alguma dúvida, coloque lá na nossa plataforma virtual. Eu abri um canal no fórum para vocês possam estar discutindo ou tirando alguma dúvida. Para cada exercício vai ter um tópico no nosso fórum. Então você procura o tópico referente a esse exercício e coloque lá a sua pergunta, ok? Se tiver alguma dica para melhorar os nossos vídeos, alguma dica para trazer para cá de conteúdo, você também coloca lá também, que eu vou estar lendo todos os recados, tá bom? Um abraço, semana abençoada, lave bem as mãos, porque isso está salvando vida, e fique em casa, tá bom? Tchau, tchau, abraço.